alimentos mais tradicionais e antigos do mundo, que conta com uma grande variedade. Pão doce, caseiro, de cereais, integral, pão de forma, bisnaguinha ou pão francês. Olha, a lista é grande e não tem jeito. Independente de qual seja o seu favorito, essa é uma das comidas mais comuns e que está presente em quase todas as mesas. Ele tem cerca de 4.500 anos. Eles foram registrados pelos egípcios através de manuscritos de arte, de escritos e tudo mais. E foi através deles que eles criaram o primeiro forno, que eles produziam pão em massa, que eles produziam justamente na parte da produção das pirâmides e tudo mais. Como era um alimento fácil de fazer e rápido, era de basicamente água e farinha. Hoje em dia a gente tem vários outros tipos de acréscimos e tudo mais, mas é um dos pães mais antigos que existem no mundo. De tão importante e popular que é esse alimento, o pão ganhou um dia especial, 16 de outubro. A data foi instituída em Nova York no ano 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Aqui no Brasil, o pão francês é o campeão de vendas nas padarias de todo o país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, esse produto representa aí mais de 34% dos produtos panificados vendidos em todo o território nacional. Mas um outro tipo que tem conquistado o coração dos brasileiros é o pão de fermentação natural. E como a gente consegue perceber aqui na mesa, com ele é possível fazer várias combinações que acabam deixando esse alimento ainda mais saboroso. A fermentação em si ela é a etapa mais importante porque ela é onde ele consegue quebrar a parte do glúten, principalmente. Então, existe a fermentação rápida, que é onde ele entra na fermentadora a uns 35 a 40 graus e o pão acaba fermentando muito rápido. E esse processo, quando a gente come pão, ele acontece no nosso estômago. Então ele termina de fermentar, digamos assim, dentro da gente e a gente fica meio aquela sensação de muito cheio, muito como se fosse acidez, essas coisas assim dentro do estômago. E aí justamente esse é o diferencial dos nossos pães, que a gente faz ele através da fermentação longa e a fermentação natural, que aí a gente não usa nenhum tipo de produto industrializado nele. No caso do fermento biológico seco, a gente utiliza o levain, que é o fermento natural, ou conhecido também como massa madre, e aí a gente faz esse processo que demora cerca de 24 a 36 horas. Mas e como ocorre todo esse processo? Foi para saber mais sobre o assunto que decidimos visitar a cozinha da Piazza Pizzeria, que fica em Laguna. O local hoje conta com uma grande produção de pães de fermentação natural. Primeiramente, alimento levain, que a gente faz essa questão de adicionar água e trigo, que é a forma onde ele faz a reprodução das bactérias e afins. Depois a gente faz o impasto, que é a massa, logo depois a gente deixa descansando mais ou menos umas 6, 7, 8 horas aí antes do preparo dos shapes, que são onde você prepara a modelagem do pão, Depois você modela ele e aí você bota direto na cestinha e bota na refrigeração para ele que fique descansando entre 12, mais ou menos umas 12 a 16 horas até que a gente asse ele no dia seguinte, para que ele tenha esse processo de fermentar mais lento, uma questão mais da fermentação natural também. Além de ser um pão super saboroso, essa é uma opção muito mais saudável que os outros tipos de pães. É o que explica a nutricionista Francine. O processo de digestão com ele fica bem melhor pelo processo de fermentação, tá? Ele reduz um pouquinho o índice glicêmico, porque no processo de fermentação aumenta a quantidade de amido resistente e também ele não tem aditivos químicos. No processo de fermentação ele forma ácido acético que faz com que não crie bolor. Uma dúvida que às vezes tem é que as pessoas celíacas que são intolerantes ao glúten querem saber se podem consumir. Eu não posso dizer com bastante segurança que pode. Ele tem uma quantidade diminuída de glúten, por quê? No processo da fermentação, ele quebra as moléculas, tá? E melhora a absorção, inclusive dos nutrientes. Os nutrientes são melhores biodisponíveis para o nosso corpo absorver. Pelo processo de fermentação, ele já faz a quebra. E claro que para fechar esse dia com chave de ouro, não poderia faltar uma dica especial da Nutri. Eu comprei um pão inteirinho assim. Eu vou usar uma opção para o café da manhã boa. É uma fatia de pão de fermentação natural com um ovo mexido. E o que eu vou fazer com o restante? Vou fatiá-los. Tem a opção de colocar ou na geladeira
ou porcionar, já está porcionado, mas pode colocar em saquinhos separados no freezer. E aí sempre pode ser de um dia para o outro, tira do freezer e coloca na geladeira. E a gente dá uma aquecidinha ou na sanduicheira ou pega uma frigideira antiaderente, não precisa colocar nada. Se quiser colocar um pouquinho de azeite de oliva, pode colocar. Então ele recupera a crocância dele e ele fica bem saboroso.